Bom dia, Carlos. Bom dia, Cleudia. Bom dia, pessoal de casa. No estudo passado, nós ficamos devendo, entre aspas, três versículos, porque eles, na realidade, até onde nós estamos compreendendo, eles fazem a introdução desse capítulo que nós vamos estudar hoje, do versículo 1 ao 21, que é o capítulo 3. Ele fala do encontro de Jesus com Nicodemos, fala sobre uma fé superficial, fala sobre um novo nascimento, fala de crença, fala de fé. E essa crença ou essa fé, ela tem dois níveis, né? A crença em Jesus, a fé em Jesus, ela tem dois níveis. O primeiro nível que nós estamos trazendo seria uma entrega pessoal íntima, sem reservas, aceitando na prática Jesus como verdadeiro Senhor. Por que a gente enfatiza na prática? Porque se nós temos Jesus como modelo e guia, a sua conduta deve ser repetida por nós. Ele é o guia, ele está na frente. Suponha que ele tenha que atravessar um caminho em que tenha que se pisar num determinado lugar, não pisar em outro, enfim, pensa num caminho assim inóspito, que nós não conhecemos, mas que ele já passou e ele conhece. Então, os movimentos que ele vai fazendo nessa caminhada, nós precisamos repeti-los. Então, tem o segundo nível, porque essa crença e essa fé em Jesus, ela precisa ultrapassar os sinais, aquelas curas que ele praticava. É preciso que a gente não veja o, entre aspas, milagre. Nós precisamos ver quem é que está praticando. A todos é dado esse poder de praticar e repetir os mesmos atos de Jesus? Não, porque é preciso alcançar esse nível. Faz parte da nossa evolução. Quando vocês vão perceber que Nicodemos, nesse encontro, ele é muito rápido para raciocinar que um ser humano normal não poderia praticar o que Jesus praticava. Mas ele tem um aspecto de um raciocínio lento para ver a pessoa de quem está praticando. Ele diz assim, olha, você só pode praticar isso porque está com Deus. Mas ele não percebe o sinal que Jesus nos oferece, mas que é interior, que é o sinal espiritual. Ele só vê o exterior. E a gente observa, né? A gente olha uns para os outros, a gente observa sempre a casca. Mas o que está íntimo em cada um de nós, a gente desconhece. E é esse íntimo que Jesus apresenta dizendo assim, esse íntimo é o que você precisa ter para progredir e chegar até onde eu cheguei, fazendo o que eu faço e até muito mais. Por ele ser filho de Deus, ter se tornado filho de Deus, ele então pratica aqueles sinais. Jesus não é filho de Deus porque pratica os sinais, os milagres, chamados milagres. Não, ele só o faz porque ele é filho de Deus. Mas nós começamos esse estudo do Evangelho de João, lembrando que o narrador, né, João Evangelista, diz assim, Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse poder não é exterior, esse poder é interior. São atos, são práticas cotidianas que nós vamos realizando para alcançar esse nível de filho de Deus. A gente ainda não é filho de Deus. Porque no caso da expressão filho, não tem a ver com a paternidade. O filho de Deus é uma expressão idiomática. Ela quer dizer o seguinte, filho de Deus é o divino, como filho da luz é o iluminado, só para a gente não esquecer que nós aprendemos isso. Eu quero fazer um comentário aqui. Eu quero fazer um comentário e trazer para o nosso diálogo, porque nós temos uma notícia na obra A Caminho da Luz, que precisa ser levado em consideração. Quem não tem o acesso a essa obra, ou que
não a percebe como uma obra que traz uma informação, porque desconhece o Espiritismo, ou mesmo em sendo espírita nunca leu, não se debruçou, ou porque mesmo se dizendo espírita não reconhece nessas obras mediúnicas, que são continuação da revelação, há que se enxergar no texto do Evangelho de João o que está informado nesse livro. Porque nós podemos, pelo raciocínio, extrair essa informação. Vamos pensar, antes da gente fazer essa leitura breve aqui, vamos pensar, qual que é o propósito de um ser se encarnar na Terra e passar por todos os estágios pelos quais passa Jesus sem propósito? E mais, as palavras que ele utilizava, os atos que ele praticava, os ensinamentos que ele proferia e os enigmas, parábolas, comparações, que era um trava-mente, porque as pessoas paravam para conversar com Jesus e ele dizia coisas que eram, de certa maneira, incompreensíveis para uma dedução rápida. Você teria que ter um raciocínio muito elaborado. Tem que ir embora, parar, pensar. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Qual que é a lição? Qual é a informação que contém? Pois bem, nós não podemos ter, nessa altura do estudo, um raciocínio piegas, que é imaginar que Jesus vem à Terra sem propósito. E aí nós vamos falar sobre a hierarquia do Espírito que se encarnou com a personalidade de Jesus Cristo. Então, aqui no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 1, que fala sobre a gênese planetária, a psicografia do Chico recebe essa mensagem, essa comunicação, esse livro do Espírito Emmanuel, e ele começa a obra nesse capítulo dizendo assim, o título, A Comunidade dos Espíritos Puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. O que nos leva a raciocinar o seguinte: um espírito de elevadíssima categoria que vem à Terra após ter se reunido com um colégio de espíritos puros tais quais ele. Qual é o propósito? Vir aqui falar coisa ao léu? Responder perguntinha do raciocínio daqueles que ainda estão começando a dar passos pelo mesmo caminho de Jesus, uma vez que ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se ele nos diz isso,
qual é o propósito dos ensinamentos de Jesus? E é por isso que eu digo que o raciocínio nosso não pode ser piegas, não pode ser rasteiro. Tem que ser algo que a gente precisa meditar, parar, pensar, se nutrir do ensinamento, tirar o espírito da letra, porque ele se comunicava por expressões idiomáticas para um povo que já não existe mais, porque não temos mais essa comunidade. Então nós precisamos hoje compreender o ontem, o que foi dito ontem, extrair o espírito para compreender melhor, para meditar. Por quê? Ele vem trazer um evangelho cujas regras, cujas informações, cujos ensinos vigem em todo o cosmo. Os espíritos puros estão se reunindo para que ele venha trazer uma mensagem deles, espíritos puros. Então é como se eu fosse trazer um livro, uma cartilha, um ensinamento. Mas se eu te empresto o meu livro, A Caminho da Luz, você está lendo o livro que eu estou utilizando. Então os espíritos puros estão trazendo para nós ensinamentos que eles praticam, que eles praticaram. Foi o caminho e a verdade que lhes foram apresentadas e que, indo por esse caminho, eles chegaram onde chegaram, na condição de evolução, progresso. Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Tá meio... Pode falar também, tá, gente? Então, aqui mais uma informação. O povo israelita, então nós vamos falar do judaísmo e do cristianismo, né? Ele diz assim: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Os seus cânticos de amor, de esperança, atravessam as eras, com o mesmo sabor indestrutível da crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais, para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Aqui, Emmanuel fala do judaísmo, fala do cristianismo, fala da importância do Novo Testamento, quanto fala da importância do Velho Testamento. Só que nós espíritas já recebemos a terceira revelação, né? Que são as porções dos ensinamentos que a gente vai recebendo à medida que a gente evolui. E aí a metáfora de sempre: você não ensina para uma criança coisas que você ensina lá na universidade. Ela precisa primeiro aprender a emitir som, grunhir, depois a falar, né? Depois a escrever, reunir palavras, compreender o idioma no qual ela está encarnada, para se comunicar através daquele idioma, porque o idioma nada mais é que uma expressão da estrutura do pensamento. Nós temos enigmas que a gente precisa decifrar, extrair a lição que vai ser revelada à medida que eu vou evoluindo. Então eu vou aprendendo. Então a equação de segundo grau, por exemplo, que o aluno vai aprender lá no ensino médio, ele não vai aprender lá no primário, mas ele aprendeu ali a somar, subtrair, dividir. Então ele vai reunir esse conjunto de aprendizado e vai usar lá. Se isso fica claro, nós vamos buscar uma compreensão desse encontro de Jesus com Nicodemos para extrair o tema principal, que a gente denominou de novo nascimento e fé superficial. Também nós vamos verificar nesse contexto a autoridade de Jesus, o reino de Deus, homem velho, homem novo, reencarnação, progresso da alma. Capítulo 2, versículo 23. Quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no nome dele, ao virem os sinais que ele fazia. O próprio Jesus, porém, não confiava neles, visto que conhecia a todos.
e não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Começa a perceber que esse livro A Caminho da Luz ele tem uma importância fundamental, porque aqui está contando o seguinte, trocando em miúdos. Jesus estava presente na formação do orbe. Jesus recebeu a incumbência de Deus de ser o responsável. Chamou os engenheiros espirituais, chamou os biólogos, os químicos, os geólogos, para planejar a formação do planeta. Forma o planeta. Lá no final do capítulo, se você ler o A Caminho da Luz, a Gênese planetária, você vai perceber que quando o planeta está pronto, ele recebe o que nós vamos chamar de mônadas celestes, que serão os germens ou o que nós chamamos no Espiritismo de princípio inteligente, para começar o processo de evolução naquele orbe. Daí Jesus, num ponto do Evangelho, dizer o seguinte: nenhuma ovelha que o Pai me confiou nesse aprisco, que é o planeta em formação, será perdida. Por isso que Jesus vem em busca das ovelhas perdidas, do filho pródigo, da joia rara perdida, desgarrada daquele colar. Então é profundo isso, porque ele vem falando, olha, na criação a determinação do Pai foi essa, e eu estou aqui para cumprir o que o Pai determinou. E ele, como o filho unigênito, o filho esteio da casa, a gente chamava o arrimo de família, Jesus é o arrimo de família. Nenhum dos que ele considera irmãos, porque são filhos de um mesmo pai, serão perdidos. Mas ele vai, como o mais velho, o mais experiente, instruir cada irmão. E aquele que desgarrou, entre aspas, numa família, né? Um que saiu para o crime, para o vício, para a preguiça, para a sensualidade, ele convidará essa criatura para aprender com ele e vai ter paciência para poder ensinar. Por isso que ele é o mestre. E ele fala, não sou bom, eu sou mestre. A minha incumbência no planeta Terra é ensinar vocês. Então essa é uma pequena introdução. Aqui ele está falando da fé superficial, porque é muito fácil, por vários interesses, eu falar que acredito em cada um de vocês. Mas profundamente, assim como Deus conhece, já que Jesus está em perfeita comunhão com Deus, ele também conhece. Mas ele conhece porque ele viu cada um desenvolver na Terra. Então ele conhece a natureza humana. Ele sabe que, por mais esforço que eu faça, eu vou chegar até certo ponto, porque eu estou me desenvolvendo intelectualmente. Então, quando fala assim, o próprio Jesus não confiava neles, é porque isso é demonstrado no encontro dele com Pedro. Pedro quer matar todo mundo quando dizem que vão pegar Jesus. Ele quer isso, mestre. E já pega a espada e já quer sair para matar pessoas, corta uma orelha de um centurião que chega para prender Jesus. Jesus ali se entrega, mas o fato interessante, pega a orelha e coloca a orelha no lugar, sem anestesia, não é? Então, que tipo de poder é esse? Que tipo de controle é esse? Que tipo de manipulação a elementos químicos, já que o nosso corpo é um conglomerado disso, né? De elementos químicos do planeta que nós estamos encarnados. A gente aprendeu isso no Espiritismo, que o perispírito, ele usa os elementos do planeta para se interagir ali. Então o espírito se reveste de perispírito, usa esses elementos, e depois, em volta disso, o corpo humano, aquele conjunto de células, são formados no útero das mamães. É um processo que Jesus conhece, todos os processos. Então, por isso que eu estou dizendo, não pode ser um raciocínio piegas de essa vinda de Jesus à Terra ser uma coisa sem propósito. A gente pode caminhar?
Então agora vamos para a questão do novo nascimento, do Jesus encontrando com Nicodemos. E aqui são 21 versículos, né, que começa assim. Havia entre os fariseus um homem, cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas? Amém, amém, eu te digo, que o que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Pois Deus amou de tal modo o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto o mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas por Deus. Bom, aqui antes da gente passar para frente, eu listei algumas palavras para trazer a tradução, o significado para a nossa compreensão e a gente tentar travar uma discussão a respeito desse texto, porque é um texto maravilhoso, eu acredito que vocês perceberam isso. Líder dos judeus. O termo é usado para se referir ao cargo que Nicodemos ocupa no Sinédrio, que é como se fosse o Supremo Tribunal Federal lá do povo hebreu, né? Que a gente imagina, um Supremo Tribunal. Só que lá misturava-se o executivo, o legislativo e o judiciário, era tudo misturado ali, eram eles que concentravam essas decisões dos três poderes aí. Em aramaico, Rabi significa meu mestre. Então, olha para você ver. Jesus não era mestre em Israel, ou seja, ele não pertencia ao Sinédrio. Mas
aquele que ocupava um alto cargo dentro do Sinédrio chamou Jesus de mestre dele, foi meu mestre. Ele está reconhecendo em Jesus hierarquia. E a hierarquia pelo saber, pelo conhecimento. Né? Mas, em relação ao conhecimento dele, ele se julga com conhecimento inadequado, faz perguntas para Jesus. Mas ele não consegue ver além dessa superficialidade. Ele só conhece ver mais um com um pouco mais de conhecimento do que ele. E ele quer apropriar-se desse conhecimento. Mas ele não consegue ver uma questão hierárquica espiritual ali. Amém significa em verdade. Significa realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo e assim seja. Assim seja é um término de frase, hein? Pelo que a gente pode compreender. Então ele começa dizendo, em verdade vos digo. Ou verdadeiramente, verdadeiramente vos digo. De fato, vos digo. Realmente vos digo. Ou seja, ele fala daquilo que ele, Jesus, conhece e testemunha. Ele alega isso no texto. Gerado vem de uma expressão, genal, gerar, dar à luz, causar. Então ele usa essa palavra para o que é gerado da carne é carne, o que é gerado do espírito é espírito. Mas olha a ideia, gerado da carne supõe um que gera, um que dá à luz. Gerado do espírito, um espírito que gera, ou que cria. Eu posso ser gerado, espiritualmente falando, metaforicamente falando, a partir do seu ensinamento e da mudança que eu proponho para mim. Mas tem um outro aspecto que precisa ser considerado aqui. Todos nós somos criação de Deus. Deus é imaterial, portanto é espírito. Se Deus é espírito, espírito que criou o espírito. Então, somos gerados do espírito. Tem um espírito criador, que criou tudo. Nós somos resultado, criado. Então tem esses aspectos aí. Nós vamos falar um pouco mais. Novo. Quando você busca a palavra que foi traduzida por novo aqui, literalmente significa do alto, de cima, de um lugar mais alto, se tratando em dimensão espacial. Se é espaço, do alto de longe. Do começo, da origem. Novamente, de novo. Aí ele já está falando de tempo. Espaço e tempo. E João usa o mesmo termo que significa as duas coisas, querendo dar uma mensagem. É ambígua a compreensão se a gente for analisar o estilo de literatura escrita por João naquele tempo. Ele está falando por pessoas que conhecem aquele tipo de literatura. Hoje a gente talvez não saiba nem o que é literatura. Mas ele está escrevendo um gênero literário. E ele utiliza a ambiguidade para dar um estilo, para dar um efeito, naquele estilo que ele está usando. Gerado, né, que ele usa de novo, a gente repetiu aí, maravilhas, não fique surpreso ou não se espante. E mais umas aqui. Espírito, que é ruach, significa ser e significa vento. De novo, o estilo. O espírito sopra onde quer. O vento sopra onde quer. O espírito vai para onde quer. Tanto na língua grega quanto nos idiomas hebraico, uma única palavra, hebraico e aramaico, uma única palavra é utilizada para designar dois elementos, espírito e vento. Mais uma vez, ele emprega o efeito estilístico da ambiguidade para dizer o espírito ou o vento sopra onde quer. Eterno, trata-se de duração indeterminada, algo sem fim. O mal, ele fala, pode significar mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico significava também, olha a diferença, sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno. Tem uma passagem que Jesus fala assim: venha a mim vós que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aquele que acha que o fardo está pesado. Ele fala, não vou carregar para você. Se você vier até mim, eu alivio. Que é estar com Jesus para, como a Anete Guimarães nos ensina, 50 arrobas com Jesus é diferente de 50 arrobas sem Jesus.
né? Então, no Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado. Em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, adversário. Reprovar, pôr à prova, testar, arguir, culpar, condenar, reprovar, disciplinar. E praticar é fazer. No Espiritismo, a gente fala da pluralidade das existências. Tem outras pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o conteúdo doutrinário e às vezes fica só preso aos fenômenos que são sinais, as práticas exteriores do Espiritismo, e não procura a doutrina filosoficamente essencial ou a parte da ciência. Porque a interpretação, o método dedutivo, indutivo, são modalidades de interpretação de texto e isso é ciência. Então, se a gente avançar correndo, a gente vai tropeçar e vai cair nos próximos, né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro é: o Novo Testamento, ele é a evolução do Velho Testamento. Então ele é uma revelação da revelação anterior. Se ele evolui, ele usa os mesmos ensinamentos aprimorados porque aquelas pessoas estavam com a mente para poder receber aquele conhecimento. Certo? O Espiritismo faz a mesma coisa. Ele é revelação da revelação. Quando a gente fala, por exemplo, que o propósito do Espiritismo é a revivescência do cristianismo, lembrando que o cristianismo por Jesus trabalhou a igualdade. Também não é uma igualdade piegas, não. Não é que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser dono, todo mundo vai ser bem assistido, não vai ter prova e não vai ter expiação. Foi essa igualdade material que ele falou. E à frente, o Espiritismo chega e fala para a gente assim: olha, para ser igual, precisa ser fraterno, solidário. Aqui nós estamos vendo a prática da obra do Cristo, da igualdade, na cozinha, fazendo a sopa. Porque ali está sendo praticada a fraternidade, a solidariedade. É assim que nos tornamos iguais. Eu não reconheço no outro, desafortunado, um diferente. Eu sou eleito, ele é um desafortunado. Eu o céu, você inferno. Não tem isso. Dá para a gente viver todos no mesmo céu, se a gente lembrar que Jesus pregou a igualdade. Igualdade entre os seres, de criação, de destino, de evolução, de progresso. Todos são iguais porque passam pela mesma fieira. Todos perante Deus têm a mesma oportunidade. Então, os novos ensinamentos da revelação do Novo Testamento, nem todos foram explicados. A maioria deles foram explicados pelo Espiritismo. Mas se você for para o livro dos Espíritos, você vai ver que os Espíritos são pródigos, falam, repetem várias vezes em dizer: não, isso eu não sei. Ou diz assim: não, você não está preparado ainda para essa notícia. Pega o livro dos Espíritos, você vai ver isso lá. Ele fala: não fica preocupado com isso. Não é o momento. Bom, vamos lá. Jesus está falando de nascimento de carne quanto do espírito. Para o Nicodemos, é difícil de entender. Aqueles hebreus tinham o modo de pensar concreto. O que era concreto para ele? Alguém já evoluído, e ele quer saber qual o processo de que alguém já velho pudesse retornar para o ventre da mãe. Agora tem um detalhe, né, que ninguém prestou atenção. Acontece isso ou não? Alguém já velho voltar para o ventre da mãe. Quero estabelecer aqui uma ideia que está lá no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é a reencarnação de Segismundo. E lá, para depois vocês procurarem, nesse capítulo 13, reencarnação de Segismundo, Domínios da Mediunidade, ele vai mostrar como é que é o processo do espírito mentalmente diminuir a sua forma
de tal maneira que ele vai se acoplar na célula, no ventre da mãe, para poder dar ali. Então ele está entrando dentro do avatar, vamos chamar assim, e ali ele que vai controlar a multiplicação das células para ter os defeitos corporais, para ter toda aquela a imagem corporal que você usa hoje, Carlos. Você a desenhou mentalmente lá no processo da reencarnação. A sua mente comandou isso. E tem um processo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Nicodemos não estava de todo errado. O espírito realmente volta para um ventre materno. O processo concreto que ele estava imaginando é que não ia dar certo. Ou seja, pela mesma passagem que eu vim ao mundo, eu vou retornar por ela? A pergunta dele é essa. Não há possibilidade. Né? Mas espiritualmente falando, tem. Porque você desencarnou, deixou o corpo na terra, o espírito depois reencarna dessa forma. Ele realmente volta para o útero de uma mãe. Não da mesma, mas pode ser a mesma. Pode ser que novamente você volte para ser filha da mesma mãe, para auxiliá-la, para uma prova, para uma expiação, para uma tarefa. Pode, é uma possibilidade. Então o raciocínio do Nicodemos também não estava assim de todo para a gente expurgar, não. Mas não é um raciocínio lógico. E Jesus, eu chego nesse raciocínio, porque Jesus vai dizer para ele assim, lá na frente: se você não entende as coisas materiais da terra, como é que você quer que eu te ensine a espiritual? Aí você fala assim: mas onde que você quer chegar com isso? Ora, ele quer saber essa história de nascer de novo. Ele falou assim: mas você é mestre em Israel. Você está ensinando para as pessoas que as pessoas precisam agir de determinadas maneiras para chegar no reino dos céus. Mas vocês estão dando maior ênfase para as coisas materiais do que para as espirituais. Então, a mensagem de Jesus é essa: ninguém se tornará espírito puro numa encarnação. Você precisa ter novas experiências. Nós vamos abstrair isso do texto. Só que nós vamos abstrair isso do texto dentro dos evangelhos. Porque para o meu amigo que está lá de casa, que às vezes não tem esse manancial de informações do Espiritismo, ele precisa talvez ser levado a fazer determinadas conjugações, sempre buscando aplicar Paulo, extraindo o Espírito, para ele ter essa noção. A gente vai tentar fazer isso. Só que para a gente, num canal espírita, falamos de Espiritismo, a gente precisa ir para as informações dos Espíritos. E aí eu trouxe para a nossa reflexão o Livro dos Espíritos. São questões 11, 114, 133, 167, 170, 244. Vamos para a questão 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Sim. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, ou seja, da divindade. Ser filho de Deus, ser divino. Eu vou divinizar o meu espírito. Então, se eu vou praticar algo para chegar a um determinado objetivo, significa que eu preciso caminhar esses passos. Então, olha isso: haverá e a compreenderá. Para ver Deus, para compreender Deus, e é possível, só sendo espírito puro, perfeito. Não pode ter nenhum tipo de imperfeição, nada. A outra questão, 114. Progressão dos espíritos. Lá, atributos da divindade, que progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar? Os espíritos são bons, são maus pela natureza que foi criada? Ou são eles mesmos que procuram se melhorar? Resposta dos espíritos. Eu preciso do Carlos para eu melhorar? Eu preciso da Cleude? Preciso do Vinícius lá em casa? Não preciso. Os espíritos mesmos se melhoram.
melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Está entendendo o que Jesus está falando para o Nicodemos? 1:3:3. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Nicodemos é líder de Israel, é mestre, tem boa colocação, tem patrimônio, é reconhecido, tem conhecimento, ensina as pessoas como elas devem zelar pela lei de Moisés, praticar a lei. Então está perguntando, os espíritos precisam de mais de uma encarnação? Tem necessidade da encarnação? E aí os espíritos vão responder. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Então não tem céu, não tem inferno. Depende da escolha que você faz. Numa palestra da Anete Guimarães, que eu quero enfatizar, ela explica acerca do bem e do mal e a certa altura faz uma pergunta: o mal existe? E ela explica, né, depois de um certo tempo, que não, o mal não existe. Segundo os espíritos nos ensina, mal é ignorância do bem. Se ela não conhece o bem, não significa que o mal existe. Significa que ela ainda está numa infância espiritual. Ela dá um exemplo muito interessante. A gente fala que bandido bom é bandido morto. E ela conta uma pequena história. Uma criança que sai correndo em determinado local e que bate a cabeça por ela estar fazendo algazarra na canela de uma pessoa. Imagina você nesse frio e alguém batendo na sua canela. A pergunta é, essa criança, ela precisa ser punida? Aí os pais respondem, não, é uma criança. Por que ela não precisa ser punida? Ela é má? Não, ela não sabe o que ela está fazendo. Jesus na cruz, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Infância espiritual. O mal não existe, existe a ignorância do bem. Não depende de nós ajudar ele. Você vai mostrar por exemplos e ele é um indivíduo que vai mirar, vai ver e vai escolher. Então nós precisamos dar bom exemplo para a comunidade em geral, não é só para o filho, é para todos. Vamos para a questão 67. Qual a finalidade da reencarnação? Reencarnação. Jesus falou assim, importa, em verdade vos digo, tem que nascer de novo. E a pessoa nasce da carne e do espírito. Só que veja, uma vez você é criado simples e ignorante, a gente acabou de falar, mas Deus não te cria de novo. Agora você pode se recriar, se refazer. Então, nós estamos aqui numa casca. Só que dentro de cada um de nós há um espírito puro. E a gente precisa só tirar essa matéria, essa obscuridade, essas coisas que vão fazendo com que a nossa visão não enxergue as coisas ao nosso redor. Isso é lento, mas é progressivo. Não há uma encarnação de ninguém que seja uma encarnação perdida. Todos, por piores que tenham sido, vão aproveitar aquela encarnação. Vão aproveitar. Então, a reencarnação serve para expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se você não reencarna para ocupar o espaço que eu ocupei, para sentir o que eu senti, como é que você vai progredir? Alguns conseguem perceber e não necessitar da expiação para certas coisas. Ele tem aptidões, para outras não. 170. Em que se transforma o espírito depois da última encarnação. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Por isso que ele pode ver Deus. 244, aí a gente para aqui com o livro dos espíritos, né? Vida espírita. Percepções, sensações e sofrimentos. Nós começamos com a questão 11, a ausência de matéria e perfeição. Nós vamos terminar na 244, das percepções. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores veem a Deus e o compreendem. Espíritos inferiores
sentem Deus e adivinham Deus. Os espíritos se comunicam entre si e precisam de palavras. Deus não precisa de palavras para se comunicar conosco. É o supremo pensamento inteligente. Né? E palavras, como a gente começou dizendo hoje, elas expressam a estrutura do nosso pensamento. A gente tem dificuldade de se comunicar com o pensamento, então a gente estrutura o raciocínio, o pensamento em palavras. Mas por que a gente tem essa dificuldade de se comunicar? Porque eu faço uma barreira para você não saber o que eu estou pensando. Porque senão eu me abro para você. Então todas as minhas fraquezas serão conhecidas por você. E por conta de eu querer me defender, não deixo você conhecer meu pensamento. Só que quando você desencarna, seu pensamento está no seu perispírito. Não tem como você ficar com a máscara. A máscara só existe no avatar, no corpo que você utiliza, para a experiência que você vai ter. O tema aqui, a gente falou que reencarnação é um dos assuntos e que tem importância. Pergunta: Jesus já falou em reencarnação nos evangelhos? Esta palavra ele não usou, mas o assunto reencarnação permeou o seu evangelho. A revelação de Pedro, capítulo 16, versículo 13. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos. Jesus é aquele espírito que estava na formação do orbe da comunidade de espírito puro que encarnou na terra. Perguntava para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é a expressão para ele. Messias, Jesus, o Cristo, né? A gente já trabalhou isso. O que significa? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O quem? Não é pessoa? Estou se referindo. Porque se eu falasse que, coisa. Quem? Quem? Quem para pessoa. Né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam. Engraçado que ele faz a pergunta e o povo responde. E aí, não, ele não está falando do assunto que nós mencionamos. Uns que é João Batista. Sabe que pode ser? Outros que é Elias. Só que veja bem, cortaram a cabeça do João Batista. Como a questão que ele está perto de Cesareia de Filipe, será que nesse caso dessa específica pergunta, João Batista está vivo ou já teve a cabeça cortada? Porque João Batista tem a cabeça cortada na prisão. Uns dizem que é João Batista. Aqui eu vou até avançar, né? Falei que o assunto é reencarnação. João Batista. Então João Batista está incorporado em Jesus. Mataram o espírito lá e ele incorporou em Jesus aqui e está pregando, continua pregando. Né? Outros que é Elias. Aí Elias já havia morrido. Elias é a mesma criatura que eles vão perguntar quem. E Elias? Elias tinha que vir, mas não veio. Como é que é essa história? Ele fala assim, Elias já veio. Fizeram tudo o que queria dele, não reconheceram, era o João Batista. Não é? Fala que Elias era a reencarnação de João Batista. Outros, que é Jeremias. Jeremias é um dos profetas. Ou um dos profetas. Aí Jesus diz-lhes, e vós? Eles estão dizendo assim, e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu sou quem? E uma coisa que eu perguntava, Carlos, eu sou quem? Dos espíritos que você conhece, que já viveram, quem que você acha que eu sou? Bom, eu reputo que Jesus está dizendo que aqueles espíritos lá têm uma diferencinha nossa, que eles tinham a possibilidade de enxergar um pouquinho além, porque está travando uma conversa. Como se eu perguntasse para uma criança alguma coisa que ela não vai me responder, que ela não tem capacidade de responder. E eu não acredito que Jesus está zombando deles. Jesus não veio à Terra para zombar das pessoas. Então era séria a pergunta. Tinha um ensinamento. Jesus fala de reencarnação. Não com esse nome. Disse-lhes, quem dizeis que eu sou? Em resposta, o Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe diz, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus.
Eu também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, sobre a terra, estará ligado nos céus. Tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto? Vamos trabalhar esse texto porque, como eu disse, é necessário mostrar para o meu irmão que está lá do outro lado, que não tem o conhecimento da doutrina espírita, que a doutrina espírita está apenas interpretando, mas os ensinamentos estão contidos no mesmo evangelho que nós temos contato. Não vê aquele que não quer ver, né? Então ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Paulo já nos diz para tirar o espírito da letra e não ficar na letra que mata. Olha aqui, eu destaquei que Jesus faz uma promessa aqui para o Pedro. Ele faz uma pergunta, dos 12 discípulos, Pedro responde, só que tem um detalhe. Pedro não é o chefe do colégio apostólico, quem é Jesus. Mais tarde, Pedro vai assumir uma tarefa. Mas se vocês pegarem a obra de Humberto de Campos, que conta um pouco mais sobre Pedro, mas se buscar no Evangelho, você vai ver que Pedro tinha uns probleminhas. Para Pedro, por exemplo, aquele negócio de transformar a água em vinho era fazer com que as pessoas ficassem bêbadas. Mas você é filho de Deus e vem aqui para fazer com que os outros enchem a cara? E Jesus fala assim, você já sentiu o prazer, o sentimento, sabe, intimamente, de ajudar alguém, principalmente um amigo? Jesus então promete para Pedro as chaves do reino. Tem porta no céu? Porque a pessoa precisa achar que o céu é uma casa, que tem uma porta, que ela entra para dentro. Lá era uma linguagem concreta. Porque na realidade eles estavam saindo de uma situação que reino dos céus, Éden, paraíso, um lugar de delícias. Então, gente, se vocês forem buscar na história o que se entendeu por céu, o céu dos guerreiros era um lugar onde eles podiam guerrear para a eternidade, que eles se sentiam felizes com isso. E sangue para todo lado. O glutão no lugar onde ele ia comer. Então, assim, muitas representações de céu. Né? Então é meio infantil isso. Tira uma chave, aí tem uma porta, um castelo, e lá tem um rei que fica sentado. Tem um Pedro velhinho num determinado lugar com um molho de chave na mão? Será que não é rasteiro isso? Por isso que eu falei, é muito piegas pensar nisso. Não cabe aqui, cabe. Mas tem gente que pensa que tem um velhinho com molho de chaves na porta do céu, deixando uns entrar, outros não. Aquele Espírito, Jesus, que nós falamos agora, será que ele viria na terra porque ele estava precisando contratar um porteiro? Vou te dar a chave do reino dos céus, ficar na porta, abre e fecha, que eu preciso de um porteiro. E ele vai mais longe, ele diz assim, o que ligares na terra, ligará também no céu. O que desligares na terra, desligará no céu. De que o Pedro e o Jesus estão falando, hein? Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, você liga no céu. O que você desligar na terra, desliga no céu. Eu vou repetir. Eu vou dar as chaves a você do reino dos céus. 2 pontos. O que você ligar na terra? Ligar o quê? Tomada? Não, caridade, amor, Afeto. afeto, união. Se eu fosse Jesus, eu ia falar para você. Cleudia, você agora vai receber a chave, porque você descobriu. É isso. Ligar na terra é isso. E eu vou
dizer para você aonde que está isso, né? Ele está falando para Pedro assim: Pedro, o reino do céu é um lugar espiritual. O que te leva para o reino dos céus são as suas boas as suas boas ações. O que te afasta as más é afeto, é carinho, é afeição, conquista. E Jesus fala para ele que vai amolecer o coração dele. Por quê? Segue meu caminho para você ver. Quando Pedro vai desencarnar, ele vai numa tranquilidade tremenda. E ele ainda fala que não quer ter a mesma morte de Jesus, ele não quer ser crucificado igual Jesus, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Lá no livro de Humberto Campos, Jesus tem uma conversa com Pedro e fala assim: Pedro, os afetos da alma são laços misteriosos que nos levam a Deus. Essa expressão, para mim, resume essa conversa aqui. Por isso que é importante ter o contato com a doutrina espírita para beberar-se desse manancial. Porque quando a pessoa ouvir essa frase, o que você ligar aqui, você liga no céu. Essa é a chave. E Kardec fala sobre chave também. Ele fala assim: o Espiritismo tem a chave. Para você entender, a chave chama reencarnação. A vida não cessa. Pluralidade das existências. Você não ficará na Terra para sempre. Você será espírito puro. Essa é a chave. Eu evoluo pelo bem que eu faço. Pela ligação que nós fazemos. Se a gente desliga, a gente não vai para o reino dos céus, velho. Eu estou te odiando, me desliguei de você, quero o seu mal, preciso resolver isso. Vou repetir encarnação com reencarnação até a gente resolver. Cada um de nós, aqui na Terra, tem a chave do céu. Todos. Só depende de nós para... Repete o que Cristo falou lá no princípio, pelo ensinamento de João Evangelista. Jesus deu-lhes o poder de ser ou se tornarem filhos de Deus. Para você chegar no reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, onde você vai ver e compreender Deus, você precisa ser perfeito. Você não vai ver agora. Mas para ser perfeito, o caminho é esse: fazer o bem, conquistar amor, afeto. Ele também fala, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. E ele fala dos fundamentos para a reforma íntima. Quando Elias, que já era um espírito, que parecia ser um espírito de hierarquia elevada, ele cometeu atrocidade. Ele mandou matar 400 profetas de Baal. E você está aborrecendo a criação. A gente não falou da criancinha? O profeta de Baal, ele não é mau, ele não tem conhecimento. Se ele não tem o conhecimento ainda, ele está na infantilidade espiritual. Por isso que Jesus termina aquela parte, né, quando vai expirar na cruz. Não são maus, eles desconhecem. Algumas obras, como esta, por exemplo, fala que a conversa aqui está tratando de batismo. Tem aquele momento que João Batista batiza Jesus para uma finalidade. Mas tomaram isso como um sacramento de algumas religiões. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículos 7 a 9, alguns fariseus vêm até João Batista para pedir o batismo. Como é que eles são tratados? Vem cá agora, vocês não são judeu mais não, agora vai ser cristão, porque está nascendo uma nova religião. Não tinha isso. O cristianismo foi só mais tarde que foi implantado. Quando esses fariseus vinham, João Batista falava assim: quem ensinou vocês a vir aqui? Raça de víboras. E não era uma coisa que ele ofertava. Agora, por que ele não ofertava o batismo à torta e à direita? Porque não era esse o propósito. João Batista
foi chamado de Batista, mas não veio para batizar. João Batista tinha uma missão de ver a manifestação do Messias e não de batizar. E há um sinal que ele vê um espírito como pomba descer sobre Jesus. Como? A gente não diz que o espírito era de uma pomba, não era uma pomba. Como? Então, na verdade, o que ele vê? Ele vê uma forma espiritual descendo ali, e aquela forma espiritual ali é que dava notícia. E quando ele vê, se concretiza a revelação. Então, revelação feita, Messias identificado, a missão de João Batista termina, começa o ministério de Jesus. Então, o Cairbar Schutel, ele escrevendo Parábolas e Ensinos de Jesus, ele comenta essa passagem e diz assim: João não diz que Jesus houvesse recebido o batismo de João, mas parece esclarecer bem o fim do encontro entre o mestre com o Batista. O texto por si só é tão claro que dispensa qualquer interpretação. O texto diz assim: eu não o conhecia. João Batista falando de Jesus. Eu não o conhecia. Mas o que me enviou a batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que esse é o Filho de Deus. João Batista era um médium, né? E foi enviado, então ele assumiu um compromisso reencarnatório no plano espiritual e tinha um trato. E desse trato ele tinha conhecimento, não havia véu. Né? O evangelista nada diz sobre a recepção do batismo por Jesus ou de Jesus ter sido batizado por João. Né? Será possível que esse evangelista, que acompanhava todos os passos do mestre amado, silenciasse sobre o batismo? Ponto que, ao ver das igrejas, é o mais importante, se de fato Jesus tivesse sido batizado por João. Em face dos evangelhos, pode-se afirmar que Batista batizou João, mas nós sabemos que esse ato se realizou, ou seja, João Batista batizou Jesus, porque Mateus afirma: o motivo principal não se prende ao batismo sacramento, mas sim à pregação do Cristo, à manifestação de Jesus. Né? E aí ele vem e explica aquilo que nós acabamos de dizer, tá certo? Os padres e ministros afeitos ao batismo dizem que Jesus assim procedeu para dar exemplo. Exemplo de quê? No Evangelho nada consta dessa lição e desse exemplo de submissão do superior ao inferior, Jesus a João Batista. Mas João Batista era o primeiro a dizer que seu batismo nenhum valor tinha, que o fim a que foi destinada essa prática de batizar não foi outro que o de ficar conhecendo Jesus e manifestá-lo, apresentá-lo às multidões. Jesus não quis dar exemplo de espécie alguma. Seu objetivo foi dar-se a conhecer a João, o precursor, para que ele desempenhasse a missão, sua missão, de apresentá-lo como o Messias que devia vir. O Espírito, então, testifica para João Batista e diz: esse é meu filho dileto, com quem comprazo. Bom, aqui, não precisa ir mais longe, essa é a obra, quem quiser ter contato com ela, fique à vontade, é uma boa obra, muito bacana. Esse espírito é muito comentado no meio espírita, né? Hoje. Ele escreveu esse livro, ele estava encarnado. Quero só mostrar para vocês aqui, ó, que esse autor aqui, ele diz assim: não há diferença entre ver o reino de Deus e entrar nele. Assim também não há distinção entre ver a vida e entrar nela. Também não há diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Só que esta última, ao dizê-la, ecoa a linguagem do Antigo Testamento e pode ter sido escolhida para fazer soar a campainha na mente de Nicodemos. Se ele considerasse impossível adquirir uma natureza nova mais tarde na vida, agora deveria lembrar que Deus tinha prometido fazer exatamente isso ao povo de Israel. Esse Espírito novo era o Espírito do próprio Deus, porém dentro em vós o meu Espírito. Então aqui eu não vou ler mais não, eu só quero dizer o seguinte: quem for ler esse comentário, e aqui nós estamos refutando o comentário com a doutrina espírita, Deus não vai colocar na pessoa o Espírito dele, porque Deus não vai se repartir e colocar o Espírito na pessoa, soprar de novo. Porque o sopro da vida, o sopro da criação, você já recebeu o hálito divino, já foi colocado no princípio inteligente que veio para evoluir.
Ponto. Ele já criou uma vez. Então agora ele não vem colocar o Espírito dele. Não. Nós agora é que vamos chegar até Deus. Existências, novas existências, purificando, até ser perfeito, para poder ver e compreender Deus. Porque agora a gente não vê e não compreende. Não é assim. A gente compreende que a promessa não foi essa. A promessa foi que nós teríamos um instrutor que nos ensinaria o caminho para divinizar. Para a gente então encerrar, em Belo Horizonte havia um grupo coordenado, Honório Onofre de Abreu, que ele se reuniu com nós três aqui. Produto dessas reuniões de comentários foi transformada nesta obra. Por incrível que pareça, gente, eles também estudaram o Evangelho de João e comentaram vários versículos, dentre eles o que nós vamos destacar. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então eles pegam essa primeira frase e diz assim: a reencarnação, como lei inarredável, estará presente, enquanto necessitarmos recolher o conteúdo indispensável ao aperfeiçoamento nos vários níveis. Lembrou da questão do Livro dos Espíritos? Estará presente, querendo ou não, acreditando ou não, vamos nascer de novo. Funciona dentro dos parâmetros da justiça. Independe da aceitação dos espíritos a que elas estejam sujeitos. Então a pessoa que hoje suicida, ele está interrompendo um processo. Vai continuar esse processo interrompido no plano espiritual e depois reencarnará novamente para pegar o fio da onde ele parou e prosseguir dali. Né? Então, a reencarnação funciona de acordo com a lei divina. Trazendo em seus meandros não apenas os componentes da aprendizagem, como também as ressonâncias da lei de causa e efeito. Então, não reencarna só para aprender. Tem a expiação, causa e efeito, com vistas à normalização dos impositivos kármicos. Ou seja, reequilibrar o que eu desequilibrei. Como seu filho, eu posso ter desequilibrado algo, então preciso retornar para equilibrar. Não necessariamente como filho, como irmão, como pai, como mãe, como marido, como amigo, como superior. Enfim, você vem para reequilibrar, que é o que nós chamamos de reparação. Então a expiação é para sentir o que você sentiu. A reparar é reequilibrar. Mas tem também as provas. Você precisa vir, está difícil para vocês, eu falo, eu vou junto para segurar um lado aí desse piano. Ou vice-versa. E pode, com base no livre-arbítrio, na escolha, proporcionar condições a que o espírito promova nova direção ao destino, na busca da sua redenção. Redenção aqui no sentido de reequilibrar tudo, reparar tudo, expiar tudo e seguir, né, progredindo sempre. É dentro desta ótica que penetramos no sentido renovador inserido na expressão nascer do espírito. Se de um lado o plano reencarnatório apresenta conotações de natureza compulsória, de outro, o nascimento espiritual calcado na renovação, olha o novo homem aí, homem velho, não é? O que eu era, então agora eu sou uma grande estátua, que comecei na pedra, e que o escultor está tirando aqui, um pedacinho aqui, uma pedrinha ali, uma questão aqui, aí faz um narizinho, aí faz um olho, como quando você está, né, promovendo desenho ali. Então você começa o esboço e vai colocando as cores, você está esculpindo aquela imagem. Assim é Deus, né, através de Jesus, o divino escultor. Então, ele está nos dando oportunidade em que nós vamos usando essas oportunidades para nascer de novo do Espírito. O meu espírito precisa renovar, meu espírito precisa burilar, meu espírito precisa se desmaterializar, que é apego às coisas materiais, às paixões. Levado ao efeito no piso da espontaneidade. É meta que cada um deve abraçar.
Ou seja, nascer do Espírito é promover aquela ligação na terra espontaneamente, sem que a gente seja compelido compulsoriamente. A gente pode até ser colocado na situação, mas ele não vence, você é obrigado a amar. Deus, nem Jesus, Espírito puro nenhum, te obriga a amar. Ele só está te dizendo o seguinte: se amar, você liga no céu. Se não amar, se odiar, desliga na terra, desliga no céu. Engajando-nos com determinação na reeducação e no trabalho do bem de todos, rumamos com segurança para o grande futuro, adquirindo também desde agora o direito, em muitas oportunidades, de coparticiparmos, pelo grau de responsabilidade adquirido, dos planejamentos reencarnatórios que nos digam respeito. Eu adquiri responsabilidade, eu já posso interferir na reencarnação. Por isso que um dos livros que permitem para alguns espíritos que começaram a descansar e ter sonhos. E ela tinha sonhos, o marido tinha sonhos no plano espiritual, na obra de André Luiz, os companheiros, vamos falar assim, né? Que lá, prosseguindo na condição de famílias, mas espírito não é assim, né? Espírito puro desmaterializa, mas até a gente chegar lá tem estágios, né? Então o plano espiritual nos permite evoluir lá também. Então nós temos as nossas criações mentais. Então lá, eles nesta situação de espíritos, né? Ia para o descanso, terminava a tarefa, comecei a ter sonho. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Aí um dos ministros fala assim: vocês estão tendo déjà vu, vocês estão vendo encarnações anteriores, está começando a tirar o véu. Ou seja, adquiriu um aspecto de evolução que já está conseguindo ver coisa. E está vendo sonho. Aí ele falou assim: vamos permitir vocês verem 2 encarnações anteriores. E eles foram lá estudar as encarnações passadas. E aí pediram para reencarnar, para reparar, porque a responsabilidade os chamou. E a outra frase, né, que é aqui do capítulo 3, versículo 5, eles interpretam assim: não pode entrar no reino de Deus. Pelo que depreendemos, o nascer do Espírito reveste fatores essenciais e está presente embrionariamente em todos os seres, o germe. E é a partir da concretização dessa proposta que estaremos nos habilitando a penetrar nos caminhos da harmonia e da paz, próprios do reino de Deus. Não existe dúvida de que a operosidade equilibrada e discernida integra toda a extensão vibratória deste reino, e que cada componente se inspira nos ditames das leis de Deus, agindo incansavelmente nos planos da edificação, da cooperação, junto de pessoas, coisas, situações e circunstâncias, sempre presentes no universo, tudo sob o influxo amorável do Pai eterno. Então, o reino de Deus é um lugar de paz, só que ele não está fora, ele está dentro. Por isso que Jesus vai chegar para os espíritos e dizer, né? A minha paz vos dou. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Mas não há paz piegas, né? É uma paz de espírito. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão conosco quando veio, quando a recebeu de Deus, no princípio e até hoje. Quando eu falo no princípio, é no princípio nosso, de pessoas que estão aqui encarnadas no plano terrestre. Nós chegamos aqui. E nós então estamos pertencendo a esse rebanho do Cristo, né? Portanto, e a gente acabou, né? A gente conseguiu pelo menos trazer as informações todas. E não vai ficar para o próximo encontro, né? Mas é possível a gente fazer outro encontro para de repente vocês lerem de novo, perguntarem o que for necessário. Se tiver pergunta da internet, o pessoal quiser fazer, comentário, crítica, qualquer coisa, não importa. A gente está aqui para crescer juntos. Algumas criaturas dizem que há um elo perdido em relação a Jesus, né? Só se nós não estivermos lendo o próprio Evangelho adequadamente. Então, espíritas e outros estão errados. Porque Herodes pergunta: quem é esse Cristo que vocês estão falando, esse Messias? Eles dizem: Jesus de Nazaré. E ele fala: mas não é o filho do carpinteiro? Então Jesus era conhecido, ele não ficou desaparecido dos 12 aos 33, como querem dizer aí. E também tem uma informação do próprio Emmanuel, né, que nos esclarece
que Jesus também não foi para a tribo dos essênios, para aprender com eles, que é uma informação equivocada, né? Então, a gente entende que são fontes que devem ser consultadas, que cada um possa usar essas informações para si mesmo, para saber se está correto, se não, né? Identificar dentro da sua própria evolução intelectual o que já está podendo admitir ou não. E cada um, né, tem todo o direito de discordar, principalmente. Porque o próprio Jesus deixou a mensagem e foi embora. E agora, pelo Espiritismo, traz novas mensagens. E a revelação, gente, não para. O mundo tem lei de progresso, a evolução. Todos os dias nós temos uma revelação nova. Basta prestar atenção. A não ser que vocês queiram falar alguma coisa, fazer algum comentário. Carlão? Não. Deixa a gente fazer a nossa oração para encerrar. Vamos? Pai, Senhor nosso, que és do céu, santo é o seu nome. Venha o teu reino. Faça-se tua vontade na terra e no céu. Dai-nos parte do pão conforme a nossa necessidade diária. Perdoa os nossos erros, como temos perdoado os erros daqueles que nos ofenderam. Não deixe-nos entregues às provações e assim nos resgata de todo o mal.